E aqui você tem um canal direto com a gente pelo WhatsApp. Anote aí nosso número, que é o 99976-9204. Já estou com o celular na mão, porque olha a foto que a gente recebeu. Vou colocar na tela aí. Olha só, um servidor do GDF foi flagrado abordando prostitutas, isso mesmo, com um carro oficial no setor de indústrias de Taguatinga, bem no meio da tarde. O carro é usado pelo Núcleo de Limpeza de Taguatinga e está ligado ao SLU. O órgão não informou o nome do funcionário, mas disse que instaurou um processo administrativo para apurar o caso. Cláudio Humberto viralizou nas redes sociais. É a sacanagem explícita aí com o dinheiro público? Exatamente. Isso aí é um desrespeito ao cidadão, né? Mas eu não sei o que é mais desrespeitoso, o que nos insulta mais. Se é o flagrante da foto, mostrando um carro oficial sendo utilizado para catar prostitutas no meio da rua, ou a explicação do SLU, a direção do SLU dizer que vai instaurar uma sindicância, um processo investigativo para apurar se houve irregularidade. O problema do serviço público brasileiro é exatamente esse, né? Em vez de eles agirem com rapidez, por exemplo, abrindo imediatamente um processo de exclusão desse sujeito do serviço público. Não, eles primeiro já começam por esconder a identidade do meliante e depois vem com essa história de vai ver, vai apurar, vai oferecer ao sujeito lá todo o direito do exercício do direito de defesa, etc. Tudo isso para que o caso se estique, se estenda, demore, caia no esquecimento e, mais uma vez, a impunidade se estabeleça. Olha, o limite para o financiamento de imóvel usando o fundo de garantia vai aumentar para R$1,5 milhão. Essa é uma das novidades anunciadas pelo governo para tentar alavancar a economia, estimulando um dos setores que mais gera emprego. Estimular a construção civil, aquecer a economia e, principalmente, criar vagas no mercado de trabalho. Essa reação em cadeia é o objetivo das medidas anunciadas nesta terça-feira pelo Conselho Monetário Nacional. A principal amplia o teto para financiamento com recursos do FGTS. Atualmente, o limite está em R$950 mil para unidades financiadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Nos demais estados, o valor máximo é de R$750 mil. Com a mudança, o teto em todo o país será de R$1,5 milhão. Os bancos também deixam de ser obrigados a destinar 80% do crédito imobiliário ao sistema financeiro de habitação. Com mais recursos disponíveis da poupança, a expectativa é de que as instituições financeiras criem mais linhas de crédito com taxas de juros mais baixas. O governo vai estimular os bancos a financiar imóveis até R$500 mil. As próprias instituições financeiras têm interesse em financiar esse público, porque o financiamento habitacional, mais do que ser uma operação que traz retorno para a instituição financeira, ela cativa o cliente, tá? Pelo lado das famílias, é onde está a nossa classe média, onde a demanda recursos para financiar a casa própria. As novas regras passarão a valer a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, os bancos e as construtoras têm 6 meses para se adequarem ao sistema. O Banco Central não acredita que esse tempo de espera vá represar os negócios já em andamento. As mudanças são reivindicações antigas da indústria da construção civil, que há 4 anos está em queda. A retração no ano passado foi de 5%, o pior desempenho da atividade econômica brasileira. Agora, os empresários estão otimistas com as novas regras do sistema financeiro de habitação. Diretamente, ela deve gerar em torno de 150 mil empregos, independente dos indiretos, que são fabricantes de materiais, os fornecedores, os vários outros itens elos da nossa cadeia produtiva. O governo federal volta a repassar recursos das loterias federais para os ministérios do Esporte e da Cultura, além de uma parte destinada à segurança pública. O recuo veio depois de muita reclamação e o resultado está no Diário Oficial de hoje. Quem vai explicar para a gente essa novela é a Renata Dourado, de novo com a gente por aqui. Vai ter mais capítulo pela frente ou é o capítulo final, hein, Então, Renata? Rodrigo, pois é, vamos ver, vamos acompanhar. O que acontece é o seguinte, em junho, o presidente Michel Temer havia editado uma medida provisória destinando ou criando um fundo voltado para a segurança pública com esses recursos destinados a esses jogos, a Loteria Federal. Só que nisso, quando ele assinou essa medida provisória, ele retirou parte do repasse
desse mesmo valor, desses recursos aí, que iria para a cultura e para o esporte. Aí, claro, né, a reclamação foi total. Retirar dinheiro de dois setores tão importantes para a sociedade, que ajuda a reinserir muitas pessoas aí que estão marginalizadas. E aí houve aí uma gritaria, os próprios ministros se manifestaram, então ele recuou e ontem ele editou uma nova medida provisória, MP 841, que foi publicada no Diário Oficial de hoje. Agora sim, destinando recursos, verbas aí para a segurança pública, para a cultura e também para o esporte. Então, 2,92% do valor arrecadado com os jogos lotéricos, esse valor vão para a cultura, 4,33% para o esporte, e aí a segurança pública ficou com a fatia um pouco maior, de 9,26%. Trata-se de uma medida provisória, então já começa a valer imediatamente, mas precisa também do aval do Congresso Nacional, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores, tem um prazo de 120 dias. Falar em deputados e senadores, eles deveriam ter retornado hoje aí com os trabalhos, porque acabou ontem o recesso, mas a gente sabe que sessão mesmo só na semana que vem. E olhe lá, viu, Rodrigo, porque faltam aí 10 semanas para o primeiro turno das eleições e eles estão preocupados mesmo com as respectivas reeleições, não tem matéria aí, não tem projeto mais importante para eles do que isso. O que retornou hoje também foi o Judiciário. Nós tivemos esse retorno, uma sessão aí que foi aberta pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e tem uma frase de efeito dela aí, viu, Rodrigo, nessa abertura. Ela disse o seguinte, que pode ser favorável ou desfavorável à decisão judicial, mas o que é inadmissível, inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Rodrigo. Obrigado, Renata. Com o fim dos recessos, agora também foi publicado no Diário Oficial de hoje a medida provisória que mantém o subsídio de até 30 centavos por litro do óleo diesel. A subvenção visa garantir o desconto de 46 centavos prometido pelo Planalto como parte das negociações para pôr fim à greve dos caminhoneiros em maio. Os outros 16 centavos vêm da redução do PIS, COFINS e CID. A medida provisória que garantia o desconto perdeu validade ontem e o governo publicou novo texto hoje para garantir incentivo até o dia 31 de dezembro. Cláudio Humberto, a gente vai sentir na bomba, ou os caminhoneiros vão sentir na bomba? O problema é o seguinte, o governo malandramente, né, estendeu isso até 31 de dezembro, porque no dia 1º de janeiro o presidente já será outro, ele que se vire para lidar com o problema, né? O governo, desde a greve de maio, que começou em 21 de maio, na verdade, um lockout, né, de empresas de transporte aqui no Brasil, o governo não tem tomado nenhuma providência, não tem sinalizado investimentos em outras áreas, poderia ter feito isso já, poderia ter deflagrado o processo, por exemplo, investimentos em ferrovias no Brasil, que é o que o país precisa, de oferecer à economia e à população de uma maneira geral, alternativas de transporte de cargas e também de passageiros. A gente vive num país que privilegia apenas o transporte ou o uso de rodovias, né? Daí a força do movimento dos caminhoneiros. O problema é que o governo não resolveu o problema, não resolveu essa questão, adiou o problema para o início do outro governo e, com isso, os aumentos da Petrobras seguem, aumentos quase diários dos combustíveis. Isso está sendo represado pelo subsídio, mas a partir de 1º de janeiro, o problema, todo aquele caos que se estabeleceu no Brasil, será apenas uma questão de tempo. E a seguir, a gente foi conferir o primeiro dia de atendimento com prontuário 100% eletrônico nas unidades básicas de saúde. E será que mudou alguma coisa? É o que a gente confere já depois do intervalo.